Bom dia, no ar, mais uma vez, mais um sábado, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Isso, nesse sábado, vamos falar de você, exatamente. Pastor, o que você sabe, você não conhece, faz tempo em comum, e com certeza vai ter aí um muito especial. Mas eu quero começar dando um bom dia aos nossos convidados, gente boa, gente da melhor qualidade. Bom dia, Mariana. Bom dia, um prazer estar aqui. Que Deus nos oriente, em nome de Jesus, nessa conversa. Amém. Aqui a nossa líder de louvor, professora de dança, aquelas coisas todas de dança, é com ela mesmo. Com certeza ela vai ter muitas experiências para nos contar, vai acrescentar muito aí o nosso programa. O tema do nosso programa, Valéria, bom dia! Bom dia! Bom dia, pastor Ivelto, pastor Tiago, bom dia, Mariana, bom dia, Sidney, bom dia, Raquel, bom dia você que nos assiste no Facebook e o que nos ouve na rádio. Bom dia ao Jason Rocha, que já nos deu bom dia. Bom dia! Do programa, Valéria. As palavras que saem da sua boca são para bênção ou maldição? Pense nisso. Isso aí, palavras que saem da sua boca, elas vão gerar o quê? Bênção ou maldição? O que você é, bênção ou maldição? Esse é o tema do nosso programa. Mas eu quero dar meu bom dia ao nosso Superman, pastor Tiago. Hoje, pastor, vim com a camisa aqui, não é do ó. Estou esperando que você viesse aí como... Mas não tem problema. Nós somos da Liga da Esperança. Bom dia, pastor. Bom dia, gente. Tudo bem? Benção estar aqui com vocês essa manhã, falando de palavra, né? Da palavra de Deus, mas hoje com esse tema aí, né? Bênção ou maldição. Tem muita coisa boa para a gente ver aí. Prazer estar aqui com vocês, meu pastor, Mariana, Valéria, Raquel, nosso irmãozão aí da rádio. Que Deus abençoe. Amém. E bom dia, Raquel. Bom dia, meu pastor. Bom dia, essa mesa virtual maravilhosa. Não entendi, pastor. Você não está no vídeo, não está aqui na tela. Ah, não deve estar aparecendo para o senhor por causa do tamanho da tela do celular, mas está todo mundo com a câmera aqui, está tudo no Facebook, está tudo certinho. Bom dia, que seja uma bênção, é sempre uma honra estar aqui. Amém. Bom dia, Sidney, nosso operador, quase tricolor, quase se convertendo aí, mas quem sabe vai. No próximo programa ele está... Você já ligadinho, o nosso carinho, abraço para o nosso amigo de todas as manhãs, Jason, tem palmas aí para ele? Bate palmas aí para ele, Jason ganhou a nossa caneca. Se você não sabe, temos uma caneca, estou mostrando para você aqui, né, pela enésima vez, uma caneca daqueles que estão conosco aí todos os dias, o pessoal fiel ao nosso programa. Você vai ser o próximo deputado. Nossa caneca aqui do programa. Pense nisso. A minha está gostosa, água geladinha aqui, coisa e tal. Estou aqui pegando. Mas, amados, eu queria começar o programa orando, clamando e pedindo a Deus a direção dele. Nós temos um minutinho para nós orar. Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã ensolarada, Deus. Nos 10. Obrigado, Deus. Estamos em casa, fazendo esse programa para falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu projeto para cada um de nós. Que seja um dia maravilhoso, que seja um dia dirigidos por ti, nós possamos, ó Deus, agradar o teu coração e fazer a tua vontade. Abençoa, Deus, meus irmãos,
todos aqueles que estão assistindo o programa, que vão assistir o vídeo, e que a tua palavra que faça a diferença na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida. Você sabe, de Deus. Hoje recebendo uma tarefa de peso aqui, a Mariana, o pastor Tiago, a Valéria, a Raquel, o Sidney e eu também, né? Eu também. Vou aqui pegar desse carrinho aqui, passar a mão para dar um pouco desse brilho, dessa turma boa. Mas o título do nosso programa hoje é Você é bênção ou maldição? Como é que você reage aos dias, às coisas do dia a dia? E eu vou pedir o pastor Tiago, né, para ele começar. Não, ele ganha o dinheiro aí fácil, não faz nada no programa. Né? Vou pedir que ele leia aí, por favor, lá o clássico que nós falamos, que está lá em Tiago, né, falando sobre isso. Está comigo aí, pastor Tiago? Está com a Bíblia aí? Estou sim, pastor. A voz do senhor só está dando... Está dando erro? É culpa do Cid. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Se estão ouvindo bem, dá um likezinho aí, tá legal? Agora sim, agora tá legal. Agora tá legal. Pastor Tiago, tá legal? Não. Dá um like aí no se está legal ou não. Melhorou um pouco, pastor. Melhorou um pouco. Sidney, dá uma ajuda aí pro filho. Você que é quase tricolor, já sei isso aí, mas isso aí vai passar. Eu quero ler com você uma passagem lá do livro de Tiago, lá no finalzinho, que fala um pouco do nosso tema. Né? É um tema clássico sobre língua, sobre falar, sobre aquilo que nós falamos, lá no livro de Tiago, capítulo 3. Eu queria ler com você. Se puder me acompanhar, ela diz assim: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso. Assim também a língua, pequeno órgão, que gaba de grandes coisas. Até aqui, eu continua, e ele continua falando a respeito de que a língua, esse órgão, pode gerar grandes problemas. Aquilo que nós falamos, eu quero introduzir o programa, tem um peso muito grande. Aliás, a Bíblia fala, pelo menos percebo assim, a espinha estrutural da palavra de Deus, do nosso relacionamento com Deus, é obediência. É obediência. Se nós nos pautarmos naquilo que Deus fala, por isso ele é Deus, ele não é o nosso igual. Não é uma boa ideia, não é algo legal, mas é fruto do seu poder, porque ele é o Todo-Poderoso. E uma coisa ele faz, ele nos adverte, ele está dizendo, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que sai do seu interior. E a Bíblia diz que a boca fala, todo mundo sabe, aquilo que o coração sabe. Eu quero começar com uma história para você. Você que está conosco, você é amigo do Pense Nisso, os irmãos debatedores aqui. Estava ouvindo o pastor e estava falando a respeito dessa história que me impressionou. Ele disse que a mãe ligou para ele e falou, pastor, por favor, desesperada, ela disse, vem aqui na minha casa, por favor, porque meu filho, ele falou para mim, seu pai, que ele é homossexual. Nada contra as predileções de cada um, mas isso é uma história, né, real. Ele disse que ele chegou
a essa carta e a senhora manda a igreja, estão muito desesperadas. Ele já me contou que ele é homossexual, ligou para o pai e falou que o pai está vindo para casa, muito agitado, muito nervoso, dizendo que vai fazer uma série de coisas e eu não sei como é que vai acontecer. O que vai estar nessa coisa? No quarto, disse que passou um tempo, chegou muito nervoso, falando muitas coisas. Cadê esse moleque, esse safado? Né? A minha família só tem homem, não tem homossexual, eu vou matar o cara. E dizendo uma série de coisas que ia fazer com ele, ia botar ele na rua, e a mãe desesperada. Estou tentando ali, ficando só calma, deixa eu falar com você, eu não quero falar com o pastor, eu quero falar com ninguém, eu quero saber dele, eu vou botar ele na rua agora, eu vou matar o cara. O pastor, por muito tempo, estabeleceu um contato. Você pode se acalmar, tranquilo, né? Disse que chamou o menino e começou ali uma conversa aí com o pastor intermediando e disse: mas meu filho, o que houve? Por que você está assim? Isso teve isso, eu não vou me prolongar. A certo ponto da conversa, ele diz: mas quando é que pai, o senhor lembra? O senhor falava que você é uma mulherzinha, que você não vai dar em nada, que você está parecendo uma mulherzinha. Aquelas palavras que aparentemente seria uma palavra tem muito sentido, que não era verdadeiramente o desejo do pai, mas aquelas palavras entraram, se tornaram vida naquele coração, e aquele menino depois consolidou aquela maldição que aquele pai falou, e o pai esqueceu. Então, o nosso programa, hoje nós queremos focar exatamente naquilo que sai da nossa boca. E, às vezes, a cultura, o dia a dia, nós nos acostumamos tanto de andar com pessoas que falam coisas que são negativas, que falam bobagem, nós acabamos nos acostumando. E quantos de nós já não falamos tanto dessas coisas? E, às vezes, a gente não sabe que hoje estamos colhendo. Hoje a gente não sabe por que estamos passando por determinadas coisas, por que nossa casa está assim, por que a gente não consegue ter uma vida estabilizada, relacionamento estabilizado. E a gente sabe porque essas sementes foram lançadas lá atrás. E o diabo, nós somos cristãos, nós temos nessa figura que está sempre contendendo, desejando criar situações adversas, ele pega aquilo que sai da nossa vida. Por isso, bênção e maldição. Aquilo que falamos, concordando com Deus, a palavra de Deus diz que se transforma. Deus faz cumprir a sua palavra. Mas o inimigo, o diabo, também ele tem o poder de pegar aquilo que nós proferimos de ruim, de mal, de maldição, e também fazer que essas coisas se tornem realidade. Então, meus amados, eu queria que cada um começasse a dar o seu pitaco, ou começar com o pastor Thiago, ele fazia a sua primeira intervenção a respeito desse tema. Amém, pastor. Quando a gente fala de palavra, né, seja de bênção, de maldição, a gente tem que entender algo, que as palavras revelam a vontade. E as palavras têm poder, né, queridos? E aí, ainda mais na boca daqueles que já têm o Espírito Santo de Deus. Se uma pessoa no mundo, né, tem a palavra dela, tem poder, imagine uma palavra que vem de nós, que temos a presença de Deus e a autoridade de Cristo em nós. A Bíblia fala em várias passagens, que eu não vou ler todas, meu pastor, eu vou ler só Hebreus 11, mas, assim, em várias passagens, deixa claro que Deus criou todas as coisas através da palavra, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui rapidamente, meu pastor, só para a gente também nos orientar em relação a isso, porque Tiago e o livro de Hebreus, esses dois livros são orientações gerais para nós nesse tempo, para a igreja, né? E Tiago, ele bate pesado nessa questão da língua. Eu vou ler aqui Hebreus 11 para a gente ver que a palavra ela está ligada à fé, porque a palavra traz à existência aquilo que não existe. Então, Deus ele trouxe à existência algo que já era, na verdade, já existia no invisível,
mas passou a existir na realidade, visivelmente, através da palavra. Então, as nossas palavras, ao declararmos palavras para abençoar ou amaldiçoar, vai gerar aquilo que estamos declarando, porque a palavra tem esse poder, né? Então, eu quero ler aqui Hebreus 3, 11, né? Do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, assim, alguns exemplos, meu pastor, que eu quero deixar, eu até comentei com a igreja há pouco tempo agora, se as palavras de louvor, as minhas palavras que eu declaro para abençoar, entronizam a presença de Deus, palavras de maldição, reclamação, murmuração, vai entronizar a presença de quem na minha vida? Então, é isso que tem que ter consciência, porque não só amaldiçoar e abençoar, né? Amaldiçoar tem a ver com maldizer, com palavras que, como você falou aí, denegrir a imagem de alguém, e a pessoa dando poder a essa palavra, ela vai viver na realidade. Então, não só isso, mas a gente, além de ter a presença de Deus dentro de nós entronizamos no ambiente onde estamos, através da palavra, outras presenças. Então, qual presença que eu quero ter na minha vida? Qual autoridade que eu quero ter através das minhas palavras? Então, na boca do crente, a palavra tem mais poder ainda. Jesus amaldiçoou uma figueira através da palavra. Jesus ressuscitou Lázaro através da palavra. Então, o general disse para Jesus, né, o general romano, Senhor, basta uma palavra, manda uma palavra, vai ser curado. Então, ele entendia o poder da palavra, a autoridade que tem uma palavra. Então, assim, para a gente começar aqui essa manhã, meu pastor, né, o senhor já deu essa introdução aí maravilhosa, mas só para a gente entender que as coisas que não existem ainda, coisas que na vida de alguém ainda não existem, nós temos que ter esse cuidado. E eu vou dar mais um exemplo para terminar minha fala, meu pastor. Lá no Antigo Testamento, em Números 23, Balaque contrata Balaão para profetizar maldição contra o povo de Deus. Só que o povo de Deus já era um povo abençoado pela palavra, pela presença de Deus. Então, Balaão, quando ele vai profetizar, ele não consegue. Por quê? Porque aquilo que Deus já abençoou não pode amaldiçoar o homem. Então, se eu sou abençoado por Deus, se eu já recebi a palavra, Jesus falou, nós estamos limpos pela palavra. Se eu já recebi a pregação da palavra e já recebi a fé em Cristo, nenhuma maldição poderá chegar, a não ser que eu dê ouvidos e dê autoridade a essa palavra de maldição sobre a minha vida. Amém, amém. Então, você já teve aí uma introdução, aí vamos alargar os conceitos, pensamentos do nosso tema dessa manhã. Eu queria ouvir a outra convidada, nossa convidada, a Mariana. Mariana, qual é a tua experiência a respeito disso? Alguém já falou assim, Mariana, é isso mesmo, essa dança é uma porcaria, Mariana, isso aí não vai levar em nada, aí não faz isso, sabe? É aquela pessoa que anima a gente, né? Quer ter um projeto, a pessoa vem cheia de animação, já teve experiência assim, com gente que é bênção, que a gente costuma dizer, é uma bênção. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? Amém. Sim. Sim, já tive experiências, mas eu não só tive experiências com relação a mim, mas eu também já fui esse agente na vida de pessoas, né? De falar palavras que não deveriam ter sido faladas. Então, assim, eu até anotei aqui, a gente luta contra a nossa natureza decaída todos os dias, né? Porque o nosso desejo constante, às vezes às vezes não, né? Todos os dias é a gente falar coisas e alguém que pisa no nosso calo, a gente quer revidar, mas o que acontece é o seguinte, Jesus diz que o que contamina é aquilo que sai do homem, né? Quando ele fala sobre aquela questão do alimento, não é o que entra, né? Mas o que sai do homem. Então, a gente tem esse poder na nossa boca, mas eu tenho lido um livro chamado Temperamentos Transformados e foi muito legal a experiência do Tim LaHaye, né? Porque ele começa falando sobre Pedro, sobre o temperamento de Pedro, né? Pedro era um sanguíneo fervente, constante. E ele
falava que, inclusive nesse livro, do Pedro, lança a espada na orelha de mal, ele não queria cortar a orelha, ele queria arrancar a cabeça do cara. Né? A ideia dele era arrancar a cabeça dele, porque ele agia plenamente. Mas o que o autor fala, e depois eu vou citar uma passagem bíblica sobre isso, é que o Espírito Santo, quando ele faz parte da nossa vida, qualquer tipo de temperamento, qualquer tipo de impulsividade, ela precisa ser transformada. A gente não pode agir de acordo com o que a gente deseja, porque a palavra de Deus precisa criar raiz, a gente precisa permitir que isso aconteça, e aí eu acredito, né, aí digo, é por isso que a gente às vezes vê um monte de gente, e a gente às vezes vê isso dentro da gente também, da gente permitir que atitudes de velha criatura, de período de velha criatura, continuem fazendo parte, porque a gente não permite que a palavra de Deus faça raiz dentro da gente. Se não criar raiz, a gente não permite que entre e se transforme, a gente não vai ser o agente do evangelho que Deus quer que a gente seja, né? E aí eu queria citar, lá em Efésios 4, a partir do versículo 30, diz assim: não entristeçam o Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará com a propriedade. Livrem-se de toda a amargura, a ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, se a gente fala coisas que tem a vida do nosso irmão, isso quer dizer que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Entenda, eu fiquei, quando eu li, caramba, o Espírito Santo é um sentimento, o Espírito Santo se entristece quando a gente permite que a nossa boca seja usada para falar coisas ruins para as pessoas. E eu penso que a gente todos os dias precisa acordar e pedir: Espírito Santo, me controla, me ajuda. Porque eu tenho esse poder nas minhas mãos. Eu posso falar ou eu posso não falar. Mas se não falar, depende de que lado eu permito que seja cheio. Se é da carne, se é do espírito. Mas todos os dias eu tenho essa opção de escolha. Amém, Mariana. Mariana vai falar depois, que vai continuar falando. Mas, Valéria, você acha que acontece tranquilamente, com o dia, a gente acaba na área que tem carro, miserável, essas coisas assim, só eu que falo, eu que penso. Isso acontece com todo ser normal nascido nessa terra. Bem, antes de tudo, eu gostaria de dar bom dia para o pessoal que está participando na página. Bom dia, Daniele Índio. Bom dia, do Jorge Breves. Bom dia, da Ana Maria, aluna do pastor Sérgio. Jason Rocha participando. Me sinto muito honrado por esse brinde. Essa caneca será minha companheira de todas as manhãs no meu café. Obrigada a toda a equipe do programa Pense Nisso. Abraços em todos. Rita Silveira, bom dia. Kátia Coll, bom dia, amados. Saudades de todos, a paz. Bem, eu separei tem um versículo aqui que foi um dos versículos que eu separei. E aí, só que não era bem nisso que o senhor estava falando, né? Não era bem nesse caminho. Por quê? O caminho que eu estava pensando era justamente a boca fala do coração está cheio, mas a passagem quase que toda, que diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, o coração fala que a boca fala do que o coração está cheio, e o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro mau
coisas mais. Então, a pergunta é, o que a gente tem colocado no nosso tesouro? O que a gente tem colocado no nosso coração? Essa é a grande pergunta. Amém. Nós já estamos quase no nosso break, mas eu queria dar um bom dia à Raquel também. A Raquel aí tem 1 minuto para começar a fala dela. Bom dia, Raquel. Bom dia, meu pastor. Eu queria convidar quem está ouvindo a gente nesse momento e está falando assim, caramba, já era, eu falo que não deve, né? Que há esperança para você, meu querido. A gente está aqui pensando juntos de uma maneira de encontrar como servir a Deus, né, e como viver o evangelho de uma melhor maneira. Então, a gente vai para o break, acalma teu coração e volta, que a gente vai falar aí de muitas coisas para ajudar nós e a vocês a falar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera, né? Enfim, na volta do intervalo aí, a gente tem muito mais para conversar. Amém. Você tem aí 1 minuto aí para você dobrar os joelhos aí, pedir perdão a Deus. Daqui a Mas pouco... volta para receber. Volta, Deus é bom. Alô, Sidney, nosso break. A hora certa na Universal. 8h29. Todas as segundas-feiras ao meio-dia, você fica na companhia de Silvejane Crivella e Eliana Ovalle, na Rádio Contemporânea, AM 990. Pastor, nós estamos te ouvindo. Rádio Contemporânea, AM 990. Voando mais alto. Voltamos a apresentar o programa Apresentação, Pastor Elivelton Melo. Amém. Estamos de volta com o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério de Deus. Todo mundo me ouvindo aí, gente? Dá um like aí. Isso, amém. Que bom que você está aqui conosco. A gente tem que falar você todo sábado aí, 8h05, nós entramos no ar e falamos de coisas do dia a dia. Isso é para que você pense nisso, né? E a bênção do Senhor. Nessa manhã temos aqui 2 convidados muito especiais. Aí, pastor Tiago, da nossa igreja, está em Madureira. E ao lado de Santo André, não sei bem o número, pela rua principal. E a nossa querida Mariana, líder da nossa área de dança, lá do Ministério de Deus. E, como sempre, o pessoal da nossa equipe, a Valéria e a Raquel. Você que tem estado conosco. Um abraço aí ao, como disse a Valéria, ao jeito. Daquele filme, não tinha um cara que estava todo mundo, estava com a máscara. Não é esse não, é se você pensou nele, não é esse cara, tá vendo? Já estou falando olha só a facilidade que a gente tem de falar coisas. Você está muito sério hoje, que foi, Valéria? Está me ouvindo? Eu estou com problema no som, pastor. Estou tentando ajeitar o som e aí eu vou ficando séria. Estou tentando fazer com que o Facebook ouça todo mundo. Ela vai ficando nervosa que o som, ela é engenheira de bordo, ela que faz a coisa acontecer aí. Agora eu estou vendo a Raquel, mas o restante está aí em nome de Jesus. Quero aproveitar e mandar um abraço, um abraçaço para o Daniel Fernandes, que fez aniversário ontem, para a Tuane, que fez uns dias, para o pastor Washington, Raquel, que fez aniversário ontem, não sei o certo, nosso também, que está sempre conosco, muita gente boa, lá para o Marcelo Ventomini, pessoal que está sempre conosco, nos acompanhando, eu anotei aqui, o Mário Deus, que compartilha coisas, que está sempre aí conosco, nosso querido Sérgio Lima também, compartilhando o vídeo. Então, nosso carinho, nosso abraço a todo o nosso público, incentivando você, né? Compartilhe, diga, olha, tem um programa legal, você pode mandar aqui as suas opiniões a respeito do tema da semana. Mas, voltando ao nosso tema, qual é o nosso tema, Raquel?
As palavras que saem da sua boca são para bênção ou maldição? Pense nisso. Toca a bola aí, Raquel. Então, meu pastor, eu estava refletindo com esse seminário que a gente fez aqui no primeiro bloco, né? Aprendemos a beça da palavra de Deus, aí do que Deus espera que a gente fale, como a gente deve agir, como a gente deve se controlar. E queria trazer um pouco da questão prática para quem está ouvindo a gente, né? Eu acabo falando o que não deveria. Eu acho que é o sentimento de todo mundo, né? Caramba, eu não gostaria de ter falado aquilo, eu acabo falando o que não deveria. E aí tem duas linhas para a gente refletir, né? Uma é a linha de que a gente fala o que a gente pensa, né? Eu tive um chefe no comecinho da minha carreira, eu era muito novinha, já tinha uma posição de liderança, e de vez em sempre, aliás, eu falava umas coisas que não devia, né? E eu falava assim, chefe, é brincadeira. E ele me dizia, Raquel, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Se você falou, é porque você pensou, né? E naquela época eu não estudava ainda nem coaching, nem neurociência, e depois eu vim confirmar essas palavras daquele meu chefe, né? Então, se a gente anda falando com frequência aquilo que a gente não deveria, no que a gente está pensando? E como que a gente muda o que a gente está pensando, né? Você pode buscar no seu vocabulário, você fala as palavras que as pessoas que estão perto de você falam, você fala as palavras que você lê, você fala as palavras que você ouve, né? Então, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo? Quando eu sou confrontado por uma situação, do que eu lembro? Eu costumo dizer que a gente lê a palavra de Deus para encher a nossa prateleira de recursos, para quando a gente estiver apertado, a gente ir lá naquela prateleira e pegar alguma coisa, né? Ah, estou triste, o que eu lembro da palavra de Deus? Ah, eu estou angustiado, porque a gente é gente, né? A questão é, quando você olha para a prateleira e a prateleira está cheia de Netflix, nada contra Netflix, tá? Tem muita coisa de bênção no Netflix, mas enfim, tá cheio de aquilo que tá na rede social, tá cheio, falta, né? Então, essa é uma reflexão. E a outra reflexão que eu queria trazer é a reflexão do hábito, né? O hábito, se ele mora com a gente há muito tempo, se você não sabe, eu e Valéria somos irmãs de sangue, além de sermos irmãs em Cristo, somos filhas de um pai que já está na glória, mas que era extremamente brincalhão. Então, a gente vem de uma cultura onde se perde o amigo, mas não se perde a piada, né? Passou ali, a gente vai falar. É um hábito que a gente precisa lutar contra ele, né? Então, assim, se você tem essa questão de caramba, poxa, falei, acabei brincando, a pessoa se ofendeu. Procura cultivar um hábito diferente, né? Então, não fica ouvindo a gente falando assim, já era, não tem jeito para mim, eu sou assim mesmo, eu falo que não deve. Se é uma coisa que o Evangelho ensina pra gente, que não tem essa de eu sou assim mesmo, né? Tem aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, duas linhas para, né? O que eu estou pensando que vai impactar naquilo que eu estou falando e quais são os meus hábitos, né? Eu tenho o hábito da última palavra, tem algumas pessoas, e eu me incluo nessa, né? Que alguém falou alguma coisa, você quer ir lá arrematar, né? Você quer ir lá dar uma última palavra, então faz um exercício de, dessa vez eu não vou falar, eu vou deixar a pessoa falar, eu vou deixar outra pessoa encerrar, e aí trocando esses hábitos a gente vai evoluindo, né? Agora, quem nunca, né, gente? Hashtag quem nunca falou que não devia, né? Quem nunca ficou vermelho, meu Deus, né? E a gente emocionado, a gente tem uma tendência, né? É científico isso, quando a gente está emocionado, a gente não é racional. Aí é a hora que você fala o que não deveria, né? Toda vez que eu vou pregar, eu peço misericórdia a Deus, porque é impossível pregar sem estar emocionado, né, gente? A gente está ali, eu falo, Senhor, não me deixa falar nada que o Senhor não queira que fale, porque naquele momento de emoção ali, às vezes a pessoa escolhe a palavra errada e acaba sem querer ofendendo alguém ou falando alguma coisa que não deveria. Então, aí a última dica aí para fechar minha fala, se você está emocionado, com raiva, triste, frustrado, não é a hora de conversas sérias, porque certamente você vai falar alguma coisa que não deve. Amém. Pastor, fica lá. Eu posso só fazer uma pequena corroboração com a fala da Raquel. Ela falou sobre essa questão do quanto a gente se enche das palavras e quanto a gente influencia com as palavras, né? Acho que foi alguma coisa nessa linha. Eu vejo isso na prática, assim, aqui em casa, porque o que eu tento fazer aqui com relação ao Elias é não usar palavras erradas, procurar... E aí tentando fazer pontes com essa questão das palavras boas e ruins,
mas aqui com essa questão da concordância, dos plurais, e para que ele tenha um desenvolvimento melhor na vida, né, na escola, enfim. E aí, no outro dia, nós estávamos conversando e tal, e ele tem 6 anos, né, para quem não conhece. Ele na nossa conversa, ele me responde assim: mãe, isso não se aplica. Aí eu levei um susto, falei, gente, essa é uma criança de 6 anos, o que está acontecendo? E aí depois, eu pensei, é o fruto, né? É o que a gente planta. A gente vai colher o que a gente planta. Então, a gente precisa, de fato, pensar que a gente tem influência quando a gente fala coisas boas para as pessoas, né? Embora, às vezes, seja muito difícil, mas é possível. Mas também, gente, voltando, né? Nós estamos muito em Marte, né? Muito coach, muito psicólogos, muito isso e aquilo, né? Aquilo que é legal deveria ser, mas o nosso dia a dia, né? Você está aí comigo falando, pastor, é assim, bota a mão na cabeça, pastor, você não sabe o que eu falei ontem, pastor, não sabe o que eu falei com a minha sogra ontem? Não, nem vou dizer, pastor, nem vou dizer. Sabe que a gente tem aquelas coisas assim, às vezes, de concordar com o mal, né? Conversas ruins, de exemplos ruins, você concorda, né? Estou aqui pensando assim, fulano está com câncer no seio. Aí daqui a pouco eu vou falar assim, eu conheço 2 que já tirou os 2 seios. Vocês já viram esse negócio assim? A gente usa a nossa boca assim para... Aí começa, né? O ventilador começa a girar. Esse país está, não sei o quê, esse país é uma droga, só tem ladrão, não sei o quê, não sei o quê. A gente fomenta, a gente vai, né, sendo instrumentos desse negócio. A gente não percebe, pelo menos a minha visão. Eu queria que vocês... Todos nós temos um pouquinho de fofoqueiro. Tem ou não? Você eu. Antes de... Aproveitando aí o clima da fofoca, eu quero falar que o Jason Rocha colocou na nossa página. Temos que nos policiar. O mal é o que sai da boca do homem. Opa. Eu sei, mas esse é que é o grande problema, não sai do pé, não. Ô, Jason, não sai do pé, não. Sai da boca mesmo. Quando a gente está com raiva e fala o que não quer, e depois você vai lá e pede perdão, mas aí já falou. Você conhece aquela história do cara que pegou o travesseiro, foi lá no 10º andar e rasgou o travesseiro. Depois o outro falou assim, agora você vai lá e recolhe todas as penas, e já era. Abriu a boca, falou, já contaminou o meio. É o coronavírus aí da maldade. Mas eu queria ouvir de vocês aí. Existe um pouquinho de fofoqueiro dentro de cada um de nós? O que vocês acham aí? O meu pastor, eu acho que assim, a gente quando fala, o pastor Tiago falou isso no primeiro bloco, né? A gente quando fala, a gente está expressando uma mensagem, a gente tem um objetivo, a gente tem um motivo. E muitas vezes, a fofoca é apenas um hábito, que a pessoa vem cultivando ao longo da vida, né? Um hábito que é pecado, tem hábito que é só mau hábito e tem hábito que é pecado, né? Mas é um hábito que a pessoa vem cultivando ao longo da vida e que ela precisa reconhecer, né? Pedir ajuda, parar de conviver com fofoqueiro, ajuda muito também, né? Você conviver, parar de conviver com fofoqueiro. Se você quer parar de fumar, você não vai ficar do lado do cara que fuma. Então, se você quer parar de fofocar, parar de conviver com fofoqueiro. Eu acho que essa é uma questão. Mas muitas vezes as pessoas entram nessas más conversações, né? E eu tenho 2 filhos, todo mundo que está aqui na mesa conhece meus filhos, mas talvez você que está ouvindo a gente não, eles já são crescidos, já são homens, mas eu sempre que eu via determinadas situações, eu falava para eles, Salmos 1, com quem você está andando, quem você está ouvindo, né? Com quem você está falando. Eu acho que é importante a gente trazer aquela questão, né? Roda dos escarnecedores está fazendo o que aí? O que você está ganhando com isso? Muitas vezes o jovem ele quer se sentir parte, ele quer ser considerado legal. E algumas pessoas não saem dessa adolescência, gente. A gente vê adultos, né, concordando. Eu tive que concordar com o meu chefe, senão eu ia ficar mal. Você não teve que, você escolheu concordar e tomou uma posição ali, né? Então, assim, muitas vezes a gente usa essas coisas do eu fui obrigada, eu tive que, porque aí tira a nossa responsabilidade, né? Você não teve que... outro dia eu estava num workshop virtual, que eu mais tenho feito, né, na minha vida profissional, né? E tinha muita gente dentro do workshop e uma pessoa fez uma observação
tecnicamente errada, no meio de 100 e poucas pessoas. Eu falei, bom, eu não posso tratar disso agora, mas eu não posso deixar isso passar também. Eu falei, não, gente, olha só para fazer um ponto, essa questão tem uma perspectiva diferente e em outro fórum a gente trata isso. Então, enfim, ali eu não tinha condição de trabalhar aquele tema, mas eu não posso estar ali e dizer ok. E a gente, com a nossa fé, é a mesma coisa. Né? Então, a pessoa está falando lá determinadas coisas que ofendem, é triste, mas às vezes um cristão de uma igreja falando de outra igreja, né? Infelizmente, o próprio humor gospel, eu vou chamar assim, não sei se é a melhor palavra, né? Esses stand-ups, essas comédias, né? Eu falo isso muito com os meus meninos, né? Eu falo, gente, ele está falando de uma denominação que não é a nossa. E se ele estivesse fazendo piada da Nova Vida, você estaria rindo assim, como você está? Né? Então, trazer a questão de que aquilo que talvez não seja tão importante para mim é importante para o outro, né? E pensar, pô, eu quero falar diferente. O que eu estou querendo quando eu concordo, quando eu faço aquela piadinha? E procurar realmente conviver com pessoas que vão te constranger, né? Que vão fazer você olhar para aquilo e falar assim, poxa, né? Caramba, eu podia ter falado diferente, eu podia ter falado melhor. Porque se a nossa natureza já é corrompida, né? Se a gente ficar alimentando e andando com esse tipo de pessoa, né? Eu só para fechar, eu acho assim, você só não deve agora que está ouvindo a gente falar assim, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Não é essa a questão. A questão é, tem jeito, vamos reconhecer, vamos pedir perdão e tem dicas práticas, né? Eu acho que a Mariana é uma pessoa tão equilibrada, tão controlada. Deixa eu andar mais com a Mariana do que talvez com a Ciclana, que, né, não tem uma postura que eu acho que é a mais legal, né? Eu acho que é uma reflexão aí. Eu queria aproveitando o que a Raquel falou e linkando com o que eu já falei do tesouro bom, à medida que você vai botando coisas boas no seu tesouro bom, ou seja, tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, você começa a tirar coisas boas desse tesouro. E a gente tem um outro ponto, parar de, vou botar aspas aqui, fazer pecadinho e pecadão, né? Porque a gente diz assim, pecados sexuais são pecadões. Falar mal do irmão é pecadinho. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Né? Falar mal é tão ruim como qualquer outra coisa. Denegrir a pessoa. A Daniele Índia acabou de entrar em Provérbios 17, 28, fala que até um tolo calado se passa por sábio. Tem que me lembrar todos os dias desse versículo. Daniele, relaxa, porque eu também falo todos esses dias, porque eu sempre acho que eu estou falando demais. Entendeu? Isso aí, porque, como disse lá a Epístola de Tiago, se você controla a língua, varão perfeito. Então, já vou avisando. Só teve um varão perfeito. O resto, a gente vai correndo para o alvo. Amém. Eu queria ouvir o pastor Tiago agora uma palavra aí pastoral, né? Uma coisa. Vai botar o terno, pastor, né? Coisa e tal, assim. Aquela palavra pastoral. No muito falar, não falta bobagem, não é isso? Não falta transgressões, não falta agressões e não falta maldições. Eu queria ouvir aí a palavra do nosso sumo sacerdote, nosso pastorzão aí. Pastor, estou só aprendendo aqui com essas mulheres de Deus aí, meu pastor. De graça, hein? Isso não cobra, hein? O que eu queria deixar para vocês também é assim, tudo que vocês comentaram aí, eu estou notando algumas coisas aqui. Duas coisas, né? A questão do pensamento que vai gerar aquilo que eu falo também, porque assim, Filipenses diz para eu pensar em coisas boas, né? Mas como pensar em coisas boas? Daquilo que eu estou consumindo. A Mariana falou aí, Jesus falou, o que sai é o que contamina, não o que entra. Mas o que sai da minha boca tem a ver com o que a Raquel falou, é aquilo que eu estou consumindo diariamente. Então, os meus pensamentos vão ser regidos por aquilo que eu tenho ouvido, por aquilo que eu tenho visto. Eu até preguei sobre isso na série, sobre os sentidos. Eu queria deixar um versículo de Isaías que assim, é uma pancada para nós e que vai nos ajudar a entender melhor ainda. Conquanto é uma profecia, mas Isaías 60, 18 diz: nunca mais te ouvirá de violência na tua terra, de isolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação
e as tuas portas louvor. Aqui, claramente, Isaías está falando. Olha só, Deus está falando para nós, essa manhã, para mim e para você, queridos. Deus, ele quer que na minha vida e na sua vida existam muros de salvação e portas de louvor. Muros de salvação para que nós venhamos a colocar limite naquilo que venhamos a falar diariamente. Limite naquilo que eu tenho consumido. Cuidado, querido, porque se você passa uma madrugada inteira assistindo uma série que não tem nada a ver com Deus, você está se enchendo de porcaria. Então, assim, eu tenho que saber reter o que é bom. O apóstolo Paulo fala isso para nós, né? Retém o que é bom. Claro, diariamente, queridos, eu tenho recebido informações que vão gerar coisas ruins e informações que vão gerar bênção. Agora, o que eu faço com essas informações é que vai dizer como eu vou viver. Então, que haja um filtro em nós. A doutora Monique fala, né, minha esposa, tem pessoas que não têm filtro entre o cérebro e a língua. Há um filtro. Que filtro é esse? É o hábito, é a consciência que temos em Cristo. A consciência que Deus nos deu, querido, a consciência que já existia até antes de Cristo em nós, existe uma consciência dentro de nós. Uma consciência que está chamando a nossa atenção para falar, olha só, não vai por aí que vai dar ruim, não vai por aí que você vai falar besteira. A Mariana deu o exemplo de Pedro. Pedro era assim, era um estudo, ele falava sem pensar, ele tomava atitude sem pensar. Mas quando ele se converte realmente a Cristo, entrega a sua vida a Deus, ele agora é um cara que não fala da palavra de Deus, não fala de coisas de Deus. Por quê? Porque ele passou a andar com pessoas ligadas às coisas de Deus. Então, assim, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho consumido, e o profeta Isaías deixa para nós essa manhã, queridos, que hajam muros na sua vida da salvação, que vai salvar a sua vida, que vai salvar as tuas palavras, que vai salvar aquilo que você tem falado, e que haja portas de louvor, que você possa ouvir e dar louvor a Deus de gratidão. Tenha uma vida grata, para de reclamar pelas coisas que você tem. Se tem louça para lavar, porque você teve comida para comer. Se tem algo para fazer, tem roupa para lavar, porque tem roupa para vestir, queridos. Então, assim, se a gente pegar e ficar se alimentando dessas coisas, de reclamação, má notícia, eu vou querer compartilhar, não tem como. Entenda, nós vamos compartilhar daquilo que temos recebido. Eu não posso compartilhar o que eu não tenho, o que eu não recebi. Mas se eu recebo algo e se reter o que é bom, se eu ouvir e filtrar aquilo que eu vou reter para a minha vida, agora a partir da minha vida será um manancial. Jesus fala, no seu interior fluirão rios. Rios de quê? De vida. Vida abundante é para ser transbordada. Então, quanto mais vida eu recebo, mais eu vou compartilhar. Através das minhas ações, das minhas palavras e do meu cotidiano. Claro, queridos, que na prática, e não é fácil. A Raquel falou, a presbítera, e falou, na prática não é fácil. Se fosse fácil, estaria todo mundo sendo bênção na vida do outro. Só que o que a gente mais vê é a gente semeando. Jesus fala que a palavra é uma semente. Então, a palavra que tem proferido é uma semente na vida de alguém, uma semente de amargura, semente de ofensa ou semente de bênção. Então, assim, Deus propõe para nós hoje bênção ou maldição, vida ou morte. É aquilo que eu vou escolher que vai reger a minha vida. Então, escolha viver a bênção, escolha viver a vida que Deus conquistou para nós na cruz. Não é fácil, mas tem que mudar os hábitos e mudar muito. Amém. Tem assistido. Amém, meu pastor. Amém. Estamos quase chegando no nosso finalzinho. Eu queria propor aí, de forma, aí, alguns segundos, frases ou palavras, uma ou duas de cada um, que eu vou eliminar do meu vocabulário e da minha vida. Vamos lá, Valéria. Lembra de algum enquanto vocês estão... Obrigado, Senhor, pelo dia. Não risca isso, não. É de riscar. Desculpa. É que eu estou ouvindo duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu tenho que riscar? Que droga! Maria de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Eu acho que às vezes não é nem tanto a palavra, é a intenção por trás dela. Entendeu? Porque eu posso chamar de bonito e estar chamando de feio. Mariana. Pastor, eu falo assim, na verdade eu vou falar de uma que eu fiz, que eu já fiz, que eu precisei riscar e que eu oriento sempre aos meus alunos a não falarem. Eu não consigo fazer, eu não posso. Essa é uma frase que eu
cortei da minha vida, tirei da minha vida e oriento os meus alunos a não falarem em sala de aula. Amém. Meu pastor. Pegando esse gancho da Mariana, meu pastor, assim, palavras que a gente não deve falar vou tentar, né? A gente fica, vou tentar mudar, vou tentar, ou vou deixar para amanhã. Se for tentar, não vai conseguir. Então, assim, se a gente quer mudança, temos que dizer com o nosso coração, com as nossas palavras, eu vou conseguir, Senhor, pelo poder que há em nós, através de Deus, nós vamos conseguir não só mudar nossos hábitos, nossas atitudes e palavras, mas conseguir aquilo que Deus já colocou no nosso coração e que a gente não tem colocado em prática. Amém. Cadê a Raquel? A Raquel sumiu. Aqui. Amém. Estou aqui, pastor. Eu acho que uma frase que a gente precisa eliminar é o não tem jeito, né? A gente precisa parar de diminuir o tamanho do nosso Deus. Em Deus tem jeito para tudo, né? Então, tem jeito, sim, para a nossa língua, para o nosso comportamento, para aquele filho que está dando trabalho, tudo tem jeito. Amém. Amém. E eu quero dizer uma coisa para você, uma frase que você nunca deve dizer na sua vida, né? Nunca vou deixar de assistir o programa Pense Nisso. Está vendo? Então, isso pode estar no seu coração aí, na sua mente, né? Isso deve estar presente aí todos os dias. Mas estamos chegando no final aí, Sidney. Fala aí para mim, meu tricolor preferido. Quanto tempo eu tenho? 1 hora, 1h30? 1 minutinho. Diga aí, meu filho. 1 minuto, pastor. 1 minuto só. Quero, então, rasgar o meu coração e agradecer a você, Mariana, né? Deixou de acordar meio-dia hoje, tem que acordar cedo, coisa e tal. Meu pastor Tiago aí, pensam sempre. E gostei da frase da pastora Monique, né? Eu vou tentar desenvolver esse software aí, que é desse. Já pensou? Vou ficar trilionário. Já pensou se eu conseguir baixar esse aplicativo na cabeça das pessoas? Vai ser bênção do Senhor. Valéria, Deus abençoe, você é bênção, né? E até já acabou, ele está dizendo ali, acabou. Valéria, Deus abençoe. Aí, Deus abençoe. Dia coloridaço, olha aqui, ó, cheio de cor aí nesse dia de vocês. Bênção, bênção, bênção. Que Deus abençoe, um excelente dia. Vocês possam comer aquela macarronada fantástica aí que vocês vão fazer hoje. Um carinho, um abraço. Sidney, um abração, que você se torne tricolor aí em nome de Jesus. Tem 30 segundos para orar. Senhor, obrigado por essa manhã fantástica, pela vida dos meus irmãos, e que a nossa boca seja um manancial de vida. Nós te pedimos assim, que hoje seja assim, que a nossa vida seja assim, para a glória do Senhor. Amém. Já estou indo. Beijo, Deus, um abraço em todos aí. Até sábado que vem, querendo Deus, mais um Pense Nisso. Um abraço.